Ok, estamos ao vivo. Deixa eu só abrir então aqui o Facebook. Ok. Bom, a minha voz ali de fundo. Bom, gente, de qualquer maneira, esse vídeo vai ficar disponível na página, então mesmo que a galera não necessariamente acompanhe agora, vai ficar na página do Ilustradoria. Bem-vindos, Lígia, bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Guilherme Profeta, o Che Profeta. A gente está aí nessa sequência de lives aí do Ilustra, hora no Instagram, hora aqui no Facebook, mas daqui a pouco a coisa vai se concentrar num lugar só. A gente pretende abrir o canal do YouTube, então vamos caminhando. Bom, para quem não conhece, vocês que são daqui de Sorocaba, cidade que a gente também faz a nossa sede aqui, né, do Ilustra. Acho que é bacana a gente pensar que esse vídeo é para qualquer pessoa, não todo mundo que está inteirado já dos meandros dos quadrinhos e do Catarse e tal. Então, acho que era legal vocês se apresentarem um pouquinho. Quem quiser falar primeiro. E aí, depois a gente começa a falar dos trabalhos de vocês e tal. Mas quem são vocês, né? Então, vamos lá. Quem quiser começar, fique à vontade. Vai lá, Lígia. Damas primeiro. Tá bom. Boa noite, pessoal. O meu nome é Lígia, conhecido como Lígia Zanella. Eu sou ilustradora, quadrinista e designer. E eu tenho alguns quadrinhos, né, antes da gente lançar esse novo que a gente vai falar hoje. Então, eu já lancei alguns títulos autorais, alguns títulos junto com o Guilherme também antes. Eu trabalho principalmente com quadrinhos e agora atualmente com tirinhas também, na internet e Facebook. Isso aí. Legal. E Profeta, quem é você? Bom, eu sou o Guilherme. Eu vou contar como é que eu caí nos quadrinhos meio de paraquedas, na verdade. Meio de paraquedas, não tanto de paraquedas assim, porque a minha formação original é jornalismo. Eu sou jornalista, aí depois meu mestrado foi em linguística e hoje meu doutorado é em educação. E eu trabalho como professor universitário, né? Sou do colegiado de jornalismo aqui da Universidade de Sorocaba. E, na verdade, eu só comecei a fazer quadrinho, né, a escrever quadrinho, eu digo, né, a roteirizar quadrinho, foi em 2016. Né? Nosso primeiro título foi publicado em 2016. E foi isso aqui, né? Foi o Melissa em Elipse, na verdade, meu primeiro roteiro, e coincidentemente também em parceria com a Lígia. Uhum. Só que esse quadrinho ele não foi pensado inicialmente para esse roteiro, aliás, ele não foi pensado inicialmente para quadrinho. Ele era um roteiro de cinema. Ele foi escrito em 2009. Na época eu estava estudando escrita criativa e voltei com esse roteiro pronto, né? Pensando para cinema. E aí ele ficou guardado até 2015 ou final de 2014, não me lembro exatamente agora, quando eu assisti a Lígia numa revista de sábado. Esse programa da TV local aqui, da TV regional. E aí a Lígia estava lá, estava a Lígia mais dois quadrinistas falando sobre mangá. E aí eu vi a arte dela, né, eu já estava pensando naquela época em adaptar o roteiro da Melissa para quadrinho, porque né, é uma obra de ficção e seria inviável filmá-la, né, com todo o recurso que a gente precisaria desprender aí para isso. Então, eu já pensava em adaptar para um quadrinho. E aí eu vi a Lígia na televisão, pensei, poxa, ela é de Sorocaba, né, ela tem uma estética próxima àquela que o roteiro pede, e aí eu entrei em contato com ela, não conhecia ela pessoalmente ainda, entrei em contato com ela, mandei o roteiro e falei, se você curtir, a gente faz. E aí ela gostou, e foi assim que eu comecei a trabalhar com quadrinho, na verdade. Na verdade, não é trabalhar, né, porque o quadrinho não é a minha atividade principal, é algo que eu fui mordido pelo bichinho, na verdade, né, começou como um hobby e eu continuei fazendo. Mas eu sou jornalista por formação.
originalmente jornalista. Mas eu não separo as duas coisas também, né? Porque Você é professor universitário também, né? é assim, sou professor de jornalismo. O Lígia teve um período que trabalhou em jornal também, né? Sim, eu trabalhei como design no Cruzeiro do Sul por 5 anos, antes de eu Pois é. começar a Quando você fez trabalhar o só com Melissa, ilustração. você estava trabalhando ainda no jornal. Isso, estava lá ainda. Legal. Mas você tinha contato também com a parte assim jornalística da coisa? Você tinha essa curiosidade ali? Como é que você lidava com isso? Você fazia a parte visual do jornal, beleza? Isso. Mas Eu você cheguei a conversar, a gente não tinha tanto contato assim, né? Mas eu fui conhecendo o pessoal lá dentro, né? Não que eu fosse trabalhar diretamente com ele. Eu cheguei ao ponto de fazer algumas ilustrações para o Cruzeirinho, né? Uhum. E daí o meu foco mesmo estava sendo só em ilustração, então eu fui focando totalmente nisso, né? Uhum. E aí você acabou agora, você está trabalhando só com desenho, né? Uhum. A Lígia é a campeã aí do Catarse, né? Para quem não conhece, Catarse é financiamento coletivo de quadrinhos e outras atividades culturais, artísticas e tal. Sei lá, você já fez quantos projetos lá? Até agora foram 8 Oi. projetos E com, pelo Catarse. e com o Guilherme, é o terceiro trabalho juntos? Com o Segundo? Guilherme Terceiro. é o terceiro. É o terceiro. O segundo em quadrinhos, e a gente É. teve um outro que era literatura também, né? Em prosa, não era. No mesmo universo, né, do quadrinho, né? Do Melissa, né? Isso, do Melissa. Bacana. Bom, aí vocês estão com. Tem outras perguntas ainda, mas assim, sobre vocês agora estão com um trabalho que fez um baita sucesso no Catarse, assim, foi super bem o financiamento, né? Passou dos 100% aí, não lembro exatamente o número, mas foi bem legal. E talvez o trabalho mais focado realmente na questão jornalística da coisa, né? Eu notei eu ainda não li o quadrinho, né? Tanto que bom, a gente mora na mesma cidade, o Guilherme veio trazer o quadrinho que eu apoiei no Catarse, veio aqui em casa, mas eu ainda não consegui parar para ler tudo. Mas, assim, eu noto que tem muita informação complementar, assim, realmente de uma reportagem, justamente, e o seu desenho, Lígia, eu noto um salto absurdo de estilo e de acabamento. Não na questão técnica só, mas o desenho aqui ele é realista, né? E ao mesmo tempo tem algumas questões muito pesadas e tensas e de representação da morte, representação e que você solucionou de maneira que eu achei brilhante, assim. O acabamento está muito bonito e acho que isso é meio notável para qualquer pessoa que pegue algum outro quadrinho seu anterior a esse. Né? É notável que esse quadrinho dá um grande passo além do que você vinha fazendo. E isso não é um desmerecimento do que você vinha fazendo antes, pelo contrário, mas é notar que a coisa você realmente buscou outros caminhos no seu desenho, né? Como é que foi para você encarar esse desafio, né? Primeiro de desenhar algo totalmente diferente do que você vinha fazendo antes, e antes disso, para quem ainda não sabe do que se trata o projeto, falem um pouquinho, né? Expliquem o que é o Hibakusha, que é esse projeto reportagem e quadrinhos que vocês estão lançando agora. Guilherme explica um pouquinho, e aí a Lígia complementa aí com Posso essa ir? falando da bala. Bom, esse ano a gente está comemorando, não é a palavra certa, né? A gente tem que pensar muito bem na escolha de palavras, como você disse, para lidar com esse tipo de tema. Né? A gente está relembrando 75 anos do bombardeio de Hiroshima. É o primeiro bombardeio atômico da história da humanidade.
Uhum. que botou fim na Segunda Guerra Mundial e possivelmente moldou o mundo na forma como a gente conhece hoje. Ajudou a moldar o mundo na forma como a gente conhece hoje. E eu já fazia jornalismo antes, eu já Uhum. fazia quadrinhos, né, com a Lígia, com outro ilustrador também, e eu sempre pensei em fazer jornalismo em quadrinhos. Né? Aí é Legal. exemplo do que o Joe Sacco faz e de que outros autores aí consagrados fazem também. Um, e aí surgiu essa ideia de fazer um livro-reportagem sobre os sobreviventes da bomba atômica. O termo Hibakusha significa sobrevivente da explosão. Aliás, tem duas possibilidades de ideograma aí na palavra. Pode ser sobrevivente da explosão ou sobrevivente da exposição. Então, inicialmente, ele foi um termo utilizado para falar sobre as pessoas que sobreviveram à bomba atômica e Uhum. depois para pessoas que sobreviveram a Então, qualquer porque tipo de radioatividade. de exposição à radioatividade, né? À radiação. Então, por exemplo, o pessoal de Fukushima ou Uhum. um acidente aqui no Brasil, por exemplo, né? Acidente lá com o Uhum. SESC. Césio. Então, esse termo, teoricamente, esse termo Hibakusha pode ser utilizado para essas pessoas também. No ideograma que a gente utilizou, né, a gente está se referindo a Hibakusha como pessoa afetada pela explosão atômica, né, que é Tá. esse segundo ideograma da capa em japonês aqui. Não vamos entrar Uhum. em muitos detalhes. Mas então, o termo Hibakusha vem daí, né, sobrevivente da explosão nuclear, da explosão de Hiroshima e Nagasaki. E então, a ideia foi fazer um livro-reportagem, né, exemplo do que a gente faria em prosa, né, Uhum. números de reportagens que existem, mas eu queria fazer isso em quadrinho. E Uhum. aí, mais uma vez, conversando com a Lígia, eu me lembro que a gente conversou, isso foi lá em 2018, mais ou menos ali no começo do segundo semestre. Ela até foi na universidade um dia e a gente conversou sobre isso. E eu me lembro que eu falei para ela, falei, olha, não é um negócio meigo e fofinho como foi a Melissa. E não é um Uhum. negócio meigo e fofinho como a temática que você trabalha normalmente. Provavelmente vai ter aí alguns momentos mais pesados, né? E a gente vai precisar encontrar soluções para lidar com isso. Topa. E aí ela topou. Uhum. Então, ele é uma reportagem jornalística, mas foi produzida em formato de quadrinho. Bacana. E aí a gente tem até, aí dá para a gente conversar depois sobre como é que Uhum. isso muda o processo criativo, né? Porque é muito Sim, diferente escrever ficção e escrever jornalismo. A gente tem sim. umas amarras aí que limitam a gente um pouquinho. Vamos ver como é que foi encarar esse desafio, Lígia. Mas antes, a Carol aqui está falando, ó, exatamente hoje, o Tribunal Distrital de Hiroshima reconheceu os afetados da chuva negra como Hibakusha. Na hora, lembrei dos relatos da senhora Watanabe, então, apoiadora do projeto aí, né? Isso é legal, isso é interessante, porque É, existe essa discussão de quem é sobrevivente da bomba atômica. É só Aham, quem estava lá no raio da explosão, ou são as outras pessoas que foram afetadas pela chuva negra, por exemplo, que era essa sim, radioativa que caiu em outras partes da cidade. sim. Então, é legal o comentário dela. Vai lá, Lígia, como é que foi esse impacto aí de encarar esse é, desafio e o que você teve que sapatear para fazer? ó, deixa eu ver como começar, né? Quando o Guilherme veio me convidar, eu já tinha no coração há muito tempo de querer escrever quadrinhos históricos, né? Quadrinhos baseados em fatos reais e tal. E aí ele veio ainda falando sobre uma história que aconteceu no Japão e eu fiquei, não, eu tenho que entrar nisso. Não tem problema, vamos fazer o que for necessário, eu vou fazer para poder participar desse projeto. E Bacana. aí a gente começou a trabalhar. Eu fui junto com ele, né, nas duas entrevistas, tanto da senhora Junco, né, quanto do senhor Morita. Uhum. E eu assisti, assim, enquanto ele fazia as entrevistas, eu fui coletando algumas fotos, né? Vendo mesmo o modo como eles reagiam ao contar a história. Teve uma vez que eu participei também lá na Uniso, que o Guilherme trouxe também o seu Morita e mais um sobrevivente, né? Que eles vieram fazer uma palestra aqui. Então, para mim, essa experiência, assim, ela foi realmente transformadora, assim, nesse sentido, Uhum. porque eu nunca tinha lidado, né, com um tipo de material como esse.
desenhar aquelas cenas, as mais impactantes, assim. Se já é impactante para o leitor, imagina para a pessoa que desenhou aquilo, né? Sim. Então parecia... Oi? Então, Sim. parecia que eu estava vivendo um momento ali, sabe? Enquanto eu estava desenhando, porque eu usava muitas fotos de referência, né? Até que o Guilherme foi me passando algumas fotos que ele foi coletando também. E no momento em que eu desenhava, era como se eu estivesse na cena junto com o personagem ali, né? Então foi uma experiência assim bem diferente de tudo que eu já tinha passado. Eu cresci bastante nesse sentido também. Essa questão, não, a arte ela tem que ser de uma forma mais realista mesmo para poder mostrar, né? Dar mais peso para a história e tal. Então, eu fui trabalhando mesmo meu traço também para poder deixar uma coisa mais com maior, né? Outro naipe. E para mim, no geral, assim, foi um aprendizado, um crescimento muito grande, que eu não quero parar só nesse projeto, não. Vamos em frente, fazer mais coisas assim. Eu gostei muito, eu quero continuar. Você chegou a comentar, né, desse projeto quando você foi no Ilustradoria, né, do ano passado, né? Quanto tempo que você demorou para fazer esse HQ? Então, A as parte prática de páginas. fazer, o trabalho braçal, digamos assim, né, de pegar para fazer. Eu acredito que eu levei uns 7 meses para fazer. Né? Guilherme, é isso, né? 6, 7 meses, assim. É que a gente fez em poder... 3 fases, né, na verdade. A Talvez parte das somando os 2 tenha ilustrações. sido mais ou menos isso, talvez um pouquinho mais. Porque a Em gente torno teve de uns primeiro a 6, fase da 7 meses. entrevista do senhor Morita, depois da senhora Junco, e depois a fase em loco lá no Japão, que teve que esperar que eu voltasse, né, pra gente isso que eu ia falar agora. Você, Guilherme, você foi para lá, né? E Fui como para é lá que... em dezembro e janeiro agora, dezembro do ano passado, janeiro desse ano. E aí, conta um pouco aí, como é que foi essa Aliás, foi uma viagem? sorte ter ido para lá agora, porque a gente tinha 2 opções, né? Ou eu iria para lá em dezembro de 2019, ou eu iria em julho de 2020 por conta da Olimpíada, né? Para aproveitar o momento da Olimpíada. Se eu tivesse deixado para ir agora, eu não teria livro para publicar, porque a gente Não não teria nem livro, nem Olimpíada e nem viagem. nem nada. Nada. Então foi uma providência divina aí que acelerou um pouquinho as coisas. Porque a gente estava com essa data de publicação para julho de 2020, né? Se a gente fosse para fazer lá, tivesse que viajar para lá, teria que postergar um pouquinho. E aí, né, para essas datas casarem como a gente planejava, a gente deixou para dezembro mesmo e foi a decisão mais acertada. Você ficou quanto tempo lá? Foi um mês mais ou menos. Pô, legal. Um mês. Não só em Hiroshima, né? Mas na viagem como um todo foi mais ou menos um mês. E foi legal, porque a gente, né, a proposta era que a gente, por mais que as entrevistas acontecessem no Brasil, né, a proposta era que, né, tem uma defesa teórica, de que até tem um pouquinho disso no livro, tem uma defesa teórica de que o processo de subjetividade do jornalista que está trabalhando com a temática também influencia na obra. E não só do jornalista, né, nesse caso da própria quadrinista, da ilustradora que vai trabalhar junto. Claro. Então, precisava ir para lá e sentir o lugar em loco. Isso fazia parte da nossa metodologia de trabalho. Então, se a gente não fizesse, né, o livro ficaria bem capenga. Talvez a gente não publicasse agora, porque não seria possível, né, sem essa... Ia dar aquela sensação de que falta algo, né? Porque esses 3 capítulos, na verdade, o livro está dividido em 3 capítulos. A gente tem um capítulo com o senhor Takashi Morita, né? Ele sentiu a barbárie da guerra em primeira pessoa, porque ele estava lá a poucos quilômetros da explosão atômica, então ele sentiu a radiação, ele teve os problemas de saúde e, logicamente, o trauma psicológico aí decorrente de tudo que ele viu. Aí depois a gente tem a senhora Junko, que ela também é uma sobrevivente da bomba atômica, mas ela estava, se eu não me engano, agora preciso checar exatamente a distância aqui, tem no livro essa informação, acho que ela estava a 18 quilômetros, acho que era 18 quilômetros do ponto zero, né, do epicentro. E ela só foi saber que ela era sobrevivente da bomba atômica depois de 30 anos de idade, porque os pais dela nunca contaram para ela. Imagina.
justamente pela discriminação, né? Ela até disse que ninguém queria casar com o sobrevivente da bomba atômica. Então, os pais não contaram para que ela não soubesse, para que ela não afetasse a... discriminação. Então, ela tem aí uma pessoa que está um pouquinho mais afastada do trauma, mas também foi vítima indireta. E aí, na outra ponta, tem um jornalista do Brasil, que teoricamente não foi vítima de nada, mas compartilha o mesmo mundo em que uma atrocidade dessas aconteceu. Então, são 3 níveis diferentes de exposição a essa temática da barbárie, né? Então, se a gente não tivesse esse terceiro momento, né, a nossa proposta iria por água abaixo. Então, isso foi uma sorte mesmo a gente poder ter feito, né, apesar da pandemia que começou logo depois que eu voltei. A primeira vez que eu vi uma notícia sobre a pandemia na China, ainda eu estava no aeroporto voltando. Então, as coisas casaram ali direitinho. E você acabou virando personagem também no traço da Lígia, né? Você acabou sendo retratado ali, né? Não sei se sou eu exatamente, né? Mas é uma personagem. Pois é. É um pouco você, né? Assim. Sim. E aí, isso é legal também você comentar, porque aparece, né? O jornalista, logicamente, foi inspirado em mim, fisicamente, inclusive, e nas minhas próprias impressões sobre o processo. Mas ali já aparece também numa página e a Priscila Nakajima, né, que foi quem assinou o projeto gráfico para a gente e a diagramação, ela também aparece numa cena lá no final. Legal. Bom, e você, como jornalista, o que te interessaria a fazer como reportagem tematicamente em quadrinhos mais vezes, já que a Lígia está tão empolgada em continuar fazendo coisas também nessa linha. É uma coisa que não necessariamente vire uma coleção, mas é possível que isso vire É possível que a gente volte a trabalhar, né? Um modelo de trabalho, assim. Eu não tenho, por enquanto, nenhum outro projeto que esteja em andamento nesse momento. Eu tenho um outro, mas é ficção. É bom para dar uma descansada, assim, também. E vai ser mais leve de fazer. Mas é algo que me interessa, sim, né? E é uma linguagem que eu tinha vontade de brincar com ela faz um tempinho. Porque é diferente escrever uma reportagem em prosa, né? Uma reportagem tradicional, como a gente está acostumado, como eu estou acostumado, né? Que eu sou do impresso. E em quadrinhos, porque a gente precisa se preocupar com outras questões que a gente não precisa se preocupar no texto. Na verdade, a forma impacta bastante o conteúdo. Né? Então, e algumas dessas soluções a gente precisa chegar em conjunto. Então, é um trabalho um pouquinho menos solitário. Né? Você escrever uma reportagem sozinho é uma coisa, produzir em quadrinho é outra coisa. Então, em alguns aspectos ela é mais fácil, em outros aspectos ela é mais difícil. Então, é uma experiência diferente, é uma experiência que eu queria ter e eu gostei bastante. Então, eu toparia fazer isso de novo, ainda que eu não tenha um projeto já encaminhado agora. E você, Lígia, o que despertou essa vontade aí? Você tem alguma coisa assim, algum tema que de repente, putz, eu gostaria de experimentar, me aprofundar nisso, tal? Tem algum tema assim que de repente vem na tua cabeça que você gostaria de trabalhar? De conteúdo histórico? Você falou de coisa histórica e tal, mas pode ser coisas do passado, pode ser coisas atuais, não sei. O que te interessaria fazer? Assim? Eu já tinha isso antes, na verdade, né? Muito interesse em escrever histórias da cultura do nosso país, né? De pessoas daqui, o que elas viveram, o que elas passaram, e também de pessoas que vieram de fora para cá. Então, eu não tenho nada planejado, nada. O meu interesse assim é poder pesquisar sobre a cultura desses países, né, e poder falar, porque eu tenho muita influência do mangá e eu aprendi muita coisa sobre o Japão lendo mangás. Então, muita coisa sobre a cultura. E eu sempre tive o interesse de poder passar isso também do Brasil através do quadrinho, né, do meu traço.
Mas Sim. não tem nada planejado ainda não. Não, legal. Eu acho que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma colônia japonesa gigantesca, né? Ainda mais em São Paulo e em Manaus, né? São as maiores colônias japonesas do planeta, assim, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante vocês ou você, que seja, tem muita coisa para explorar. Essa relação Japão-Brasil aí é bem rica, né? Ó, a Carol, de novo, mandou aqui uma mensagem grandona aqui, vamos ver. Guilherme, uma das coisas que mais adorei na obra foi a metalinguagem. Ver aquele jornalista, aquela persona, para mim foi essencial para ser mais que uma reportagem, mas trazer também uma visão mais humanizada da profissão de jornalista. Desde o começo a ideia foi trazer essa metalinguagem. Então, era uma coisa você até tinha comentado aí, né, que era importante ter esse lado emocional, né? É, era uma ideia desde o começo, sim, que ela fosse não uma reportagem sobre os sobreviventes da bomba atômica, mas uma reportagem sobre a reportagem sobre os sobreviventes da bomba atômica, o que é Legal. bastante diferente, né? Porque tradicionalmente, se a gente pensar no discurso jornalístico, o jornalista é um narrador que se esconde por trás do texto. Então, a gente tem uma série de recursos de objetivação que tornam você, como narrador, distante do que você escreve. É porque Sim. a ideia é que os fatos falem por si mesmos. Né? Os fatos falem sozinhos, como se você fosse um mediador totalmente desinteressado ali, que não tem nenhum tipo de... É claro que isso é impossível, isso é uma utopia, né? Isso é até uma visão histórica sobre o jornalismo, né? Isso nem sempre foi assim, né? Isso é uma construção histórica, e mais na nossa sociedade ocidental, brasileira, né? Que empresta bastante das práticas dos Estados Unidos, principalmente, né? Desde o século XIX, a gente tem isso como cânone no jornalismo. O jornalista é um cara neutro, imparcial e objetivo. É claro que isso está sob discussão, né? Primeiro porque isso é impossível. É impossível ser totalmente neutro sobre qualquer assunto que seja. E segundo, porque hoje o jornalismo mudou também, e talvez ele se torne mais interpretativo no futuro. E aí existe uma certa barreira, né, até para legitimizar uma obra como essa daqui, que se coloca como metalinguística, ainda que tenha bastante gente fazendo. Né? O próprio Diogo Sacco faz isso, ele também é personagem das reportagens que ele assina como em quadrinhos, e a gente tem outros exemplos aí. Mas a proposta era sim que ela fosse metalinguística desde o começo, porque eu tenho um pé na educação, né? E eu estou envolvido com a educação de novos jornalistas. Eu sou professor do colegiado de jornalismo na universidade. E então a ideia é que esse material possa ser utilizado para discutir algumas questões do que é que o jornalismo é, do que é que ele deveria ser, do que é que ele pode ser e como é que ele está mudando. Então, a metalinguagem era um dos grandes pilares da reportagem. É uma reportagem que fale sobre a reportagem, que se assuma como reportagem. Né? Então, o jornalista ele precisava ser um personagem, ele precisava falar em nome dele mesmo para que a gente pudesse cumprir essa função de metalinguística também. Então, bem observado, Carol. Tem um quadrinho que é incrível, que foi lançado pelo Pipoca Nanquim, acho que ano passado, que é aquele A Arte de Charlie Chan. Vocês chegaram a ver esse quadrinho? Não. A Arte de Charlie Chan Hokishi. É um quadrinista de Singapura que se chama Sonny Liu. E é um quadrinho que foi super premiado. E ele faz um negócio que é muito incrível, assim, que ele cria um personagem fictício, que é um velhinho, que teoricamente viveu todas as passagens conturbadas de Singapura, né? E está sendo entrevistado, está sendo biografado pelo quadrinista. Então, a história que o velhinho conta é a história de Singapura em quadrinhos, só que cada fase, cada história que ele conta visualmente é totalmente variada, né? Então, tem coisas, sei lá, dos anos 50, tem coisas dos anos 60, tem coisas dos anos 80, e aí o estilo vai mudando, tem relações... Então ele conta uma história dos quadrinhos
e a história de Singapura, com esse personagem fictício que é um testemunha disso tudo. Vale a pena, é um quadrinho incrível, assim, e acho que, de certa forma, se relaciona com o que vocês fizeram um pouco e pode inspirar também a dar algumas ideias, assim, de coisa. A Lígia Gomes, ou Olga, mãe da Lígia, pergunta para a Lígia sobre a história do Brasil em quadrinhos. O que é isso, Lígia? Então, esse daí é um projeto que eu fiz o meu TCC quando eu terminei minha faculdade. Uhum. E é um projeto de TCC que eu fiz, que foi a história do Brasil em quadrinhos. Eu usei aquele livro 1808 como base para poder desenvolver os personagens, fazer... Então, é uma história em quadrinho que está em projeto, realmente. A minha mãe entrando no meio da conversa. Realmente, tem esse projeto aí que ele tá parado, quem sabe a gente retoma ele também, pode ser uma boa. Eu fiz faculdade de História, né? Eu também me interessa muito essa relação, né, da história e os quadrinhos, mas o quadrinho como uma ferramenta de aula, né? Mas é que a gente foi meio bombardeado por muito tempo também com coisas chatas disso também, né? Uma coisa meio... um quadrinho que fica meio redundante ali, né? O texto fala uma coisa e o desenho mostra exatamente a mesma coisa que o texto, e fica uma coisa meio... então a gente... demais, né? Chato. Aí, tipo assim, o livro já é chato, a reportagem é chata, o quadrinho também vai ser chato. Aí, tipo, quem vai... né? Fica uma coisa meio... sei lá, eu, criança, né, tinha um monte de manuais, assim, em quadrinho que eram meio chatos também. Assim. Mas é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Trabalhar essa ferramenta que é muito rica, né? E acho que vocês fizeram um caminho muito legal aqui e que acho que é o ponto de partida aí para outros voos, né? E essa coisa de misturar, às vezes, um pouco de ficção com a história, entra num papo que eu queria buscar aí. Essa relação do historiador e do jornalista tem uma certa, entre aspas, rixa há algum tempo no Brasil, né, nas publicações, né? Os historiadores acadêmicos, eles acabam se distanciando da população em geral, que os livros acadêmicos têm uma linguagem que muitas vezes fica meio fora do acessível, né? E aí teve uma onda, né? Começou teve o Peninha lá, né? Eduardo Bueno, aquela onda de fazer livros de história feitos por jornalistas, né? Estão falando e que foram muito criticados em vários momentos por essa questão mais opinativa ou essa questão um pouco mais imparcial, né? Porque na história, teoricamente, você tem que ser mais imparcial ainda, né? Você é refém apenas dos documentos históricos e dos fatos. Só que isso também é uma balela, porque a escolha dos documentos que você vai analisar já não é uma coisa imparcial, né? Então, assim, agora a gente já está num momento que o jornalismo está mudando por toda a questão da internet e tal, velocidade, telejornal, televisão já morreu, internet, fake news e blá, 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 blá. Chegar nesse equilíbrio, nessa equação aí, é um desafio e tanto, né? Mas fazer essas coisas se interligarem, né? História, o jornalismo e a arte como vetor de como... de mediação, né? Mediação disso, né? Seja música, seja cinema, seja animação. Eu acho que é o caminho, né? Queria saber um pouco a sua visão aí desses caminhos do jornalismo de agora, né? E depois aí o que a Lígia tem interesse, né, na história e tal, de como que dá para a gente buscar um caminho um pouco... encontrar a verdade, existe a verdade, existe esse tipo de questionamento. Vai lá.
é uma discussão bastante contemporânea, bastante premente no campo do jornalismo também, e a gente não tem ainda uma unanimidade sobre isso. Vai ter bastante gente, inclusive da academia, que vai defender a imparcialidade, a neutralidade, a objetividade, e que tem que ser assim porque é assim e pronto, acabou. Não é a minha linha, né? Eu me considero aí como adepto de uma linha mais construcionista, que considera o jornalismo como uma narrativa, assim como qualquer outra, e que desconsidera essa possibilidade de isenção e até acha que a gente não deve se colocar de forma tão isenta assim. Inclusive, a gente tem aí uma discussão que a gente pode trazer para o livro, para o projeto Ribacuxa, porque a gente tem, por exemplo, uma entrevista com a morte, né, que não aconteceu, logicamente, né, mas inclusive era para ser esse o título do livro, inicialmente, era para ser uma entrevista com a morte, mas a gente achou isso, a Lígia e a Priscila, na verdade, me convenceram de que era um pouquinho pesado demais e que, né, a temática já era pesada o suficiente e não precisava tornar pesado logo no título. Foi uma decisão boa. Mas, né, sobre isso que você estava colocando aí, sobre essa mudança do jornalismo, para onde é que a gente vai, é uma discussão que a gente tem bastante em aulas de teoria. Coincidentemente, no semestre passado, eu estava dando aula de teorias do jornalismo. E aí a nossa ideia era estudar a história das teorias do jornalismo, né, desde a década de 60 lá, até hoje, para tentar prever para onde é que o jornalismo vai. Se é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas tem um autor que eu gosto bastante, que ele escreveu um livro chamado O Futuro do Jornalismo, que até não está aqui comigo, porque eu separei alguns para deixar aqui na minha estante, esse não foi um deles. Mas ele discute bastante para onde é que o jornalismo vai, e ele defende que o jornalismo vai se tornar mais interpretativo, menos objetivo, menos imparcial, menos neutro. E à medida que você se coloca declaradamente como mais interpretativo, você se torna também mais honesto, porque você não precisa fazer isso de forma velada, escondida. Então, é claro que isso não é unanimidade e nem todo mundo vai concordar que isso vai acontecer dessa forma. Mas você falou um negócio que é interessante, Marcel. Se a gente voltar lá na década de 60, por exemplo, 60, 70, 80, enquanto essas teorias foram, né, respectivamente formuladas, a gente não tinha ainda, por exemplo, a internet comercial e a gente ainda não tinha tantos atores diferentes produzindo informação. E às vezes a gente pensa, né, como jornalista, você tem tenta criar uma barreira para dizer, não, a informação jornalística é a melhor informação possível para o seu público, mas não necessariamente é assim. Eu não posso presumir que só a gente consegue produzir informação de qualidade. Eu vou te dar um exemplo bastante prático. Na época em que o ex-presidente Lula, estava lá amotinado na sede do sindicato, estava para se entregar para a polícia ou não, eu acompanhei aquilo com bastante... Acompanhei o dia inteiro, fiquei sentado na frente da televisão, porque eu imaginei que aquilo, jornalisticamente, era um evento bastante importante. E aí a gente tinha, de um lado, a cobertura tradicional, né, os caras lá na GNT, na Globo, enfim, nas grandes emissoras, transmitindo aquilo do estúdio. Só que chegou num momento que ele estava lá fazia horas dentro do sindicato e ele não ia sair, e não tinha nada novo acontecendo ali. Então, a cobertura ficou um pouquinho engessada. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma série de youtubers, por exemplo, né, lá no meio do povo, que não eram jornalistas e não tinham aquele mesmo contrato social do jornalismo com a sociedade. Então, ele podia tomar um partido, porque ele não é um jornalista, então, teoricamente, ele pode escolher o lado que ele quiser, contra ou a favor do presidente. E aí, essas coberturas alternativas, elas estavam mais interessantes de assistir do que a cobertura tradicional, para mim. Então, eu estava com uma janela aberta a Globo News, por exemplo, né, em estúdio, com comentaristas, e aquele jornalismo feito da forma mais séria possível. E aí, do outro lado, eu tinha um carinha com um celular no meio do povo, produzindo conteúdo sobre aquele mesmo fato histórico. E como público, né, se eu desligo a chave de jornalista, se eu olho para aquilo como público, eu estava mais interessado no YouTube, do cara que estava lá no meio, do que na cobertura tradicional, com os helicópteros, com os comentaristas e tudo mais. Então, eu não posso dizer que aquele cara não estava produzindo um conteúdo de qualidade. E ele não estava vendendo um conteúdo para mim, esse conteúdo está disponível de graça. Então, aí eu volto como jornalista e olho para essa mesma situação. Né? O nosso modelo de negócio se baseia em vender notícia.
Porque eu preciso vender. Eu cobro pelo jornal, eu cobro mesmo que eu não cobre por uma transmissão ao vivo, você está pagando aquilo com anúncio. Então, tem dinheiro entrando, tem dinheiro se movimentando ali no negócio. Então, o nosso negócio se baseia em vender notícia. Só que a notícia, hoje, ela é uma commodity. Porque tem um monte de gente dando notícia. O que não é commodity agora? O que eu posso cobrar caro? É pela opinião, é pela interpretação, é pela crítica. Então, eu acho que o jornalismo vai para esse caminho. Vai, inclusive, para um jornalismo mais afetivo, que é esse que a gente se propôs a fazer aqui. Eu não preciso ser neutro, não preciso ser objetivo, não preciso ser imparcial. Desde que eu deixe isso claro para o meu espectador desde o começo. Eu não posso dizer, olha, eu sou neutro, mas aí eu não sou neutro. Aí eu tenho uma quebra de contrato cognitivo. Mas eu deixo claro... Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. E aí, Lígia, o que você acha aí nesse tema? Travou? Acho que caiu. Voltou? Você voltou? Acho que Agora voltou. eu tô ouvindo. Agora sou eu? É que eu acho que eu perdi a última parte. Não, mas o que você acha, Lígia, um pouquinho dessa coisa, na sua visão aí, dessa relação aí de jornalismo é menos jornalismo por ser, né, parcial ou não? Na sua visão de não jornalista também, na sua visão aí de ter contribuído e participado de um trabalho que é de reportagem. Mas qual é a sua visão aí dessa questão? Se é jornalismo, é mais jornalismo, é menos jornalismo? O que você acha? Eu não acho que é menos jornalismo. Para mim, ainda mais como leitora, assim, né? Eu sempre gostei de ler quadrinhos históricos, né? Como eu já falei. E muito do que eu aprendi, do que eu peguei, e até naquela questão que você falou, né? De que tem quadrinhos do Brasil que foram feitos que parecia que eu estava pegando o livro para ler, né? Que era daquele jeito meio chato, parado e tal. Então, dependendo também do tipo de trabalho que você faz com o quadrinho, você colocar essa história para as pessoas verem, para os leigos poderem compreender, eu acho que isso também é passar informação de qualidade, sabe? Sim. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa consiga viver aquele momento e entender melhor, com maior facilidade, o que aconteceu naquela época, eu acho que isso também é passar informação de qualidade também, sim. Sim. Então, o jornalismo que a gente fez, para mim, não é menos do que sim. isso. Marcelo, o livro que eu comentei, eu fui pegar ele lá agora, esse aqui, do Mitch Stephens. Beyond News, legal. Ele conversa bastante sobre conversa com vários pensadores do jornalismo e de outras áreas para pensar como é que vai ser esse jornalismo do futuro. Então, ele é professor da Universidade de Nova York. Essa ideia desse jornalismo mais interpretativo, ele compactua e ele defende, mas não é unanimidade. Né? Conversa aí com... A gente ouve bastante isso, né? Principalmente nesse momento meio turbulento que a gente vive politicamente no Brasil, né? As pessoas dizerem, por exemplo, eu não quero que o jornalista dê a opinião dele, que ele interprete o fato, só quero a notícia e a interpretação é por minha conta. Mas isso é impossível. Pelo mesmo motivo que é impossível na história, é impossível no jornalismo, porque a linguagem não é isenta. E as fontes de informação também não são isentas. É uma faca, né? Tem os dois lados aí. Esse que é o problema, né? Que abre o caminho, né, para justamente qualquer pessoa, até mesmo as mais intencionadas, de fazer qualquer coisa se tornar uma verdade, né? Sim. E aí esse é o estopim do que a gente pode ter a questão da fake news, né? Mas a fake news ela é feita também no jornalismo tradicional há séculos, né? Então assim... Não tem esse nome, né? Exato, né? É uma questão de você escolher o que você vai falar, para quem você vai falar e como você vai falar, né? Mas assim, é um problema aí que eu acho que você tocou um ponto que é muito importante. Tem que ser verdadeira a questão, quer dizer, você tem que saber
quem é que está falando aquilo e por que está falando aquilo. Porque aquela verdade é a verdade daquela pessoa, né? Então, não vai ser necessário essa questão de você ver qual é a verdade, né? Tem que ser sempre um aspecto mais amplo de qualquer situação, né? Seja um fato histórico, seja um, né? E um jornalista que eu particularmente gosto. A gente tem que considerar também que quando você escreve, você tem um contrato diferente com quem vai ler. Se você assina como jornalista, é o que eu estava dizendo. Quando eu assino esse livro aqui, que eu estou assinando como reportagem, eu assino diferente desse livro aqui, ou de outro livro de ficção. O que você espera como leitor é diferente. Tá? Então, se eu digo isso aqui é ficção, não tem nenhuma violação. Se eu digo isso aqui é jornalismo e faço jornalismo, não tem nenhuma violação. O problema é dizer que é jornalismo e fazer outra coisa que não seja jornalismo. O jornalismo precisa ter minimamente uma referência na realidade. E aí a gente precisa pesar muito bem o nível de ficcionalidade que vai ter um livro como esse. Por exemplo, quando eu estava dizendo da entrevista com a morte, essa é um ponto que eu até discuto depois naquela carta que vem ao leitor no fim do livro, né, para, de certa forma, justificar o porquê disso. Porque, obviamente, é uma entrevista que não aconteceu. É claro que não imagino que ninguém vai ler e pensar que, de fato, eu entrevistei a morte. Então, obviamente, é uma metáfora. Mas a gente está caminhando aí como você falou, né? Você está caminhando em cima de uma faca e não pode cair nem para um lado nem para o outro. Se você cai demais para o lado da arte, aí vira outra coisa, que tem o seu valor, mas não é um valor jornalístico. É outra coisa. Aí você é totalmente livre para fazer o que você quiser. E não é que não tem um valor, mas você não pode chamar isso de jornalismo. Eu só ia comentar um jornalista que eu particularmente gosto, assim, né? Gosto pessoal é o Gabeira, né? Eu acho que o Gabeira é um cara que consegue, às vezes, pegar temas que são... Quando ele agora voltou a ser jornalista, né? Até acho que ele está na Globo News, sei lá. Mas ele faz aquelas reportagens assim, sobre pequenas coisas em pequenos lugares do Brasil. Aí ele acha histórias interessantes, né? Que são... E ele se relaciona bem com as pessoas, ele deixa as pessoas falarem, né? Quer dizer, não é que ele está formando a história, mas ele deixa que as pessoas falem, né? Então isso é interessante. Então, mais uma... a Lúcia mandou aqui. Lígia, como é que foi ilustrar essa história para conseguir passar o sentimento passando o momento vivido? Quais foram as suas fontes de inspiração para a ilustração? Acho que elas também falou um pouquinho no começo, mas foca aí mais aí nessa questão de quais são as suas referências, as suas inspirações, né? Aí acho que você pode até abrir o leque desse projeto para outros, não sei quais são suas influências, assim, também como desenhista, e vai embora. Tá. Como eu sou uma autora que é influenciada, né, no sentido oriental, né, no estilo oriental, então a maior parte dos meus artistas que eu me inspiro são japoneses, né? Uma que eu me inspiro bastante é a Kaoru Mori. Ela é uma artista que faz quadrinhos históricos. E o traço dela é muito detalhado, você consegue ver a história no próprio desenho, né? Então eu me inspiro muito nela, assim. A gente também usou alguns materiais, que nem o Gen, próprio Gen, né? Que é um mangá japonês sobre um sobrevivente de Hiroshima. Então eu usei as artes dele, algumas cenas assim para poder sentir junto com ele, né, o que estava acontecendo no momento, o estilo dele mesmo. Então eu me inspirei bastante nesse material também. E essa quadrinista que você falou, quais são alguns mangás dela? Tem dois mais famosos, um que ela está lançando recentemente, que se chama Otoyomegatari, que é a história das mulheres otomanas. Então é uma história, é um mangá histórico sobre as noivas otomanas, né? E tem um que já é mais antigo, se chama Victorian Romance Emma, que é uma história que se passa na época vitoriana. E aí tem todo um contexto assim vitoriano, que passa toda a cultura da época, só que numa história fictícia. Então também é muito legal.
Legal. Também eu me inspiro bastante, né, no Takehiko Inoue, que é o autor de Vagabond. Vagabundo. Ele tem um traço assim que todas essas artes são. Você vai folheando página por página, é como se você visse um quadro em cada página. Assim. Ele Os é dois são covardia. muito inspiradores. E atualmente esses são os mais assim, fora, claro, na questão de pintura, essas coisas, eu me inspiro bastante no estúdio Ghibli, né? No jeito, estilo de A pintura narrativa. deles, narrativa também. Então, são os meus artistas mais recentes, assim, que agora eu estou me inspirando muito. Para mim, isso é importante pegar, porque eu sou uma negação quando o assunto é mangá. Eu não conheço, eu sou péssimo, eu não consigo lembrar os nomes, eu tenho uma dificuldade. E o traço também nunca foi um traço que me pegou muito. Alguns, eu olho assim, putz, isso é bom demais, isso é muito bom e tal, né? Mas nunca foi uma estética que me pegou muito, né? Então, esse do Vagabundo, impressionante. Akira, impressionante. E outros, tem um monte, né? É uma variedade enorme, mas eu que sou um ignorante desse mundo e fico... Né, legal, porque eu vou pegar depois essas referências aí. O Marcel aqui, meu xará, falou que essa HQ vitoriana é muito boa. Muito mesmo. O estúdio Ghibli também eu já vi boa parte dos animes e tal, impressionante e tal. Bom, tem alguém, Leonel Zanella, boa noite, minha artista preferida, falando aqui, vou botar aqui para você ficar mais sem graça. Boa noite. Legal. Bom, uma coisa que eu sempre falo com a galera, assim, esse mundinho nosso aqui dos quadrinhos e tal, às vezes fica muito só dentro desse nosso pequeno universo, né? E a gente precisa de obras como essa que vocês fizeram para a gente tentar chegar em pessoas que não são leitores usuais e corriqueiros dos quadrinhos, né? Então a gente precisa fazer com que mais pessoas leiam, ponto, e que leiam quadrinhos também, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, vocês têm abordagens um pouco diferentes, como que vocês pensam caminhos aí para atingir público, sair um pouco dessa nossa bolha aí, que eu particularmente não gosto de chamar de nerd, geek, whatever, mas assim, como que a gente pode usar ferramentas e caminhos, quais seriam caminhos que vocês enxergam para fazer o quadrinho nacional chegar em mais pessoas, né? Vai lá, o Profeta quer estar mais tempo, fala aí. O que eu sinto é que a gente ainda tem um gênero meio não, bastante marginalizado, né? A gente é difícil em alguns círculos você falar sobre quadrinho e as pessoas levarem o quadrinho a sério como levam, por exemplo, qualquer outra obra literária. Um caminho que eu vejo bastante, que está aí ao alcance da educação, é tentar incluir grandes obras, né? Claro que tem que selecionar muito bem o que é que você vai incluir quando você vai usar em sala de aula, mas você pode, por exemplo, usar Maus para falar sobre o Holocausto. Ou escolher uma obra dessas que a Lígia citou, por exemplo, aí sobre as noivas otomanas para falar sobre esse determinado assunto, né? Desde que o assunto desde que seja validado pelo docente, né, e você considere que cumpre aí alguns requisitos básicos para motivar uma discussão, se a gente começar a usar isso em sala de aula, não só no jornalismo, mas em qualquer outra área, talvez a gente consiga, da base, tornar esse gênero menos marginalizado e, como acontece em outros países, por exemplo, você vai no Japão, ninguém não leva o mangá a sério no Japão, porque todo mundo consome. Eu sempre brinco com isso, né? No Japão e não é bem exatamente uma brincadeira, no Japão tem quadrinhos sobre qualquer coisa, pesca, sobre bordado, e tem. Sobre qualquer coisa. É bizarro entrar numa edição. É muito doido. A seção de mangá é gigantesca e tem títulos que você não imagina que que existiria um mercado para aquilo. Existe, né? Então, talvez o Japão seja o melhor exemplo aí de uma cultura que leva a sério o quadrinho como qualquer outra literatura. Acho que é passinho de formiga, sabe? A gente
A gente Mas o quadrinho nas escolas, o quadrinho na universidade, né? Eu vejo, eu estou trabalhando no momento em algumas adaptações literárias, né? Não posso falar e tal ainda, mas assim, nesse meio da literatura, assim, a gente vê muita gente boa, muita gente, né? Mas ainda vê o quadrinho como um filhote menor da literatura, né? E não como um irmão, né? Que pode tipo levar a literatura em outros caminhos, né? Pode ser e essa relação ela tem que começar na academia, né? E tem que começar na escola base, né? E A aí, gente tem, Lili? por exemplo, nesse semestre, um aluno lá aqui na Universidade de Sorocaba, o Wellington, que está trabalhando no TCC dele, ele está trabalhando com jornalismo em quadrinhos. Legal. E já teve alguns outros que fizeram, poucos, mas alguns outros. Eu fico absurdamente feliz de ver isso acontecendo, né, organicamente, naturalmente ali, porque é uma pessoa a mais para advogar a nosso favor, sabe? Acreditar que isso é possível e quando chegar o momento ele vai produzir o título dele e vai somar, né, vai colocar ali o tijolinho dele na parede e vai contribuir. Então isso ajuda na exposição. E aí, Lígia, o que você acha também aí? Caminhos e tal? No Para meu, o que eu já vi, né, desde que eu comecei a trabalhar com quadrinhos é que essa visão ela tem diminuído. É claro que a gente ainda, né, sofre esse tipo de preconceito, né? As pessoas veem diferença entre ter um livro cheio de letras com um livro que tem ilustrações e letras, né? Então, né? Mas isso tem diminuído. Uma das coisas que eu já vivi assim foi de gente indo em evento me ver e falar para mim: seu quadrinho foi o primeiro quadrinho que eu li na minha vida. Depois disso eu não consegui mais parar de ler quadrinho, né? Então eu tive essa experiência, sabe? E saber, né, disso, de que você pode realmente fazer as pessoas se envolverem com o tema que você está falando e gostarem, e até gente assim, de falar, eu não gosto de ler livro, mas seus quadrinhos eu estou conseguindo ler e tal, né? Então, isso me dá uma motivação também para poder continuar trabalhando e poder atingir mesmo essas pessoas que nem sequer abrem um livro, né, para ler. Pois é. E também e porque também, assim, eu mesma como leitora, né, eu comecei lendo quadrinhos. A minha vida de leitora começou com quadrinhos, né? Só depois que eu fui passar para os livros mesmo. E eu entendo que, assim, é muito mais fácil você conseguir compreender a informação através de um quadrinho do que passar de uma vez para os livros. Talvez isso seja também um bom caminho. Uma coisa que me ajudou bastante nessa questão de sair, né, estourar a bolha. Eu tinha já o Calendar, que foi o meu primeiro título autoral, né? E eu tinha lançado junto com o Guilherme o Melissa em Lípsia, e eu lancei o livro infantil. Então, cada título atingia um determinado público. E aí tinha gente que não lia romance, mas gostava de aventura. Tinha gente que, eu não leio nada, mas meu filho gosta, é criança, quero ler para ele. Comprava o livro infantil. Então eu acabava furando a bolha de determinadas, sabe, atingindo os públicos aleatoriamente, assim. Então eu fui vendo que isso foi uma boa estratégia, assim, para poder chegar nesse pessoal, né, que nunca sequer pegou um livro para ler também. E agora, aí é a grande questão do momento. E com a quarentena, quer dizer, pelo menos esse ano a gente está sem eventos, né? Como a gente pode fazer o nosso trabalho chegar no público além dos eventos, né? Sim. O que vocês acham? Para mim, eu já tinha na mente, antes mesmo da pandemia começar, né, da quarentena, em começar a me dedicar mais à internet, porque eu via que era a melhor forma, na verdade, de poder atingir o meu público.
Os eventos seriam apenas para encontrá-los. Mas para eu poder chegar até as pessoas seria pela internet. Então, para mim, sempre tive esse ímpeto de eu quero partir para a internet, né? Então, eu acho que nesse sentido, o caminho mesmo são os artistas migrarem para isso, né? Não tanto depender de eventos, mas sim a apostar em publicação online, apostar em sites de divulgação e também YouTube, o que for, mas tudo focado mais para a internet mesmo, né? Eu acho que esse é o caminho, na verdade, atualmente. O crowdfunding é uma plataforma legal para isso, né? Eu consumo bastante, o Catarse especificamente. Eu também. Eu compro bastante coisa lá, eu apoio bastante gente lá. E eu vejo que tem bastante gente fazendo coisa bastante experimental que não teria espaço, talvez, numa editoração tradicional. Ainda mais hoje, com as editoras diminuindo e fechando, né? Algumas até recorrendo ao próprio crowdfunding, o que é meio estranho, mas né, porque a proposta do crowdfunding é justamente você tirar o intermediador ali do meio. Daí você coloca o intermediador, eu acho meio estranho. Mas, enfim, tem um monte de gente experimentando, né, fazendo coisas diferentes, algumas boas, outras nem tanto, mas pelo menos está experimentando. E se você, como público, né, não consegue ir num evento agora porque os eventos não existem, talvez se você não está habituado a consumir conteúdo de financiamento coletivo, entra lá de vez em quando e vê se tem alguma coisa que te agrada. Eu apoio bastante o projeto legal e como leitor eu sou bastante satisfeito, porque tem coisas maravilhosas que eu comprei porque comprar não é a palavra certa, mas que eu apoiei lá no Catarse e eu só tenho o livro aqui em casa porque ele estava disponível lá, senão ele talvez não existisse. Sim. Então, se você não faz isso ainda, poxa, entra lá. Tem muita coisa legal. Ô, Lígia, teve a Isis aqui, ó, falou, qual a sua principal dica para quem quer começar a ilustrar? Minha principal dica é treino. Muito treino. Treino. Acho que se você quer começar a ilustrar, comece a ilustrar. Você tem que fazer, produzir. Quanto mais treino, mais desenho você fizer, melhor você vai ficando. O pessoal tem muita curiosidade, assim, né? Porque parece que a gente está falando sempre que é uma grande panelinha, né? E tal, nossa, eu desenho, mas como é que eu consigo e tal, e tal. Tipo, vai ser sempre uma panelinha. Você tem que, na verdade, mostrar o seu trabalho e fazer o seu trabalho bem feito, até alguém vai. Isso é legal. Não tem muito. Né? Tem que fazer. Legal. Gente, vamos na reta final aqui também, para não cansar vocês e tal, mas vamos. Eu sei que vocês falaram que vocês não estão com nenhum projeto engatilhado, né? Então, o meu xará aqui está perguntando se algum projeto de quadrinhos tipo o Ribacuxa. É justamente o que a gente falou lá no começo, vamos retomar esse assunto. Vocês falaram que vocês não estão exatamente com algum projeto já engatilhado nesse estilo, né? Mas é uma vontade que vocês têm, né? De trabalhar mais outras reportagens e tal nesse esquema de quadrinhos. Como a gente está fazendo justamente um lançamento virtual, digamos assim, né? A galera que comprou no Catarse recebe em casa e tal, né? Como que as pessoas que, de repente, querem comprar o livro agora vão poder comprar? Tem uma tiragem excedente disso? Quem acha, onde acha, como compra? Acho que é legal vocês darem um toque. E falar aí, se tiverem outros projetos de outras coisas que não são nessa linha, o que vocês estão para fazer esse ano? A pergunta dela aqui, que é quem não apoiou no Catarse, como pode adquirir a obra. Então, falar disso e falar aí quais são os seus projetos e como que vocês podem, onde vocês vão divulgar mais esse quadrinho, vocês estão com algum outros caminhos de conversa com o público e tal. Né? Vamos lá. Quer começar, Ligia? Eu começo? Tá bom. Então, como adquirir, né? A gente tem, sim, os exemplares excedentes, né?
E então, se você quiser ter o projeto Hibakusha na sua estante, você pode vir falar diretamente com a gente. Tem na minha lojinha online também agora. Então é Legal. só vir falar com os autores que a gente soluciona para você. A gente pode enviar para todo o Brasil. Acho que o caminho mais fácil é entrar na loja virtual da Lígia, que ela já tem a loja esquematizada e está disponível lá. Mas assim, Facebook, Instagram e tal, o pessoal pode mandar mensagem e aí vocês também, né? Se quiserem falar diretamente comigo, podem vir. Falem Facebook, Instagram, como preferir, e daí a gente acerta. Com relação a novos projetos, eu tenho um título que está encaminhado agora. Eu estou lançando algumas tirinhas, né, na internet em aquarela, e esse título ele tem tudo a ver com essas tirinhas. Então, eu estou lançando uma personagem nova, o nome dela é Tulipa, nessas tirinhas. E esse livro que eu estou desenvolvendo é a história de como a Tulipa foi criada, de como a Tulipa nasceu. Então, vai ter toda uma questão assim, contando a história dela, uma questão também de busca da identidade. Vai ser uma historinha bem... Vai ser quadrinho. Ele vai ser... o plano é ele ser todo em aquarela também. Porque eu acredito que esse projeto vai ser só para o ano que vem. Que eu mas não é uma coletânea das tirinhas. Não, tem também um futuro, assim, se tiver bastante material, de fazer uma coletânea dessas tirinhas que eu estou lançando na internet. Mas essa nova história, ela é à parte. São 2 livros aí, no caso. A gênese dessa sua personagem nova. Exatamente. E aí ele vai ser feito todo em aquarela e tal, então esse é o novo projeto que está sendo desenvolvido. E acho que é. E você, Profeta? Bom, o Marcel disse aí que... Então, ele apoiou, está esperando chegar. Se não chegar até o comecinho de agosto, agora a gente rastreia para você, viu, Marcel? Eles estão chegando agora, todos devem terminar de chegar até o fim da semana. Mas o meu eu recebi pessoalmente, por isso que eu já recebi logo. Então, tem gente que está recebendo mais rápido, acho que a maioria já chegou, mas dependendo de onde você mora aí, talvez o correio esteja demorando um pouquinho demais. Mas fica tranquilo que vai chegar eventualmente, e aí depois a gente conversa privadamente. Bom, em relação a projetos novos, e como eu disse, eu não tenho nada engatilhado ainda para novas no gênero reportagem, né, como livro reportagem, até porque eu queria sentir como é que seria aí a recepção, e exatamente, terminar esse primeiro para depois se bem que a gente começa, quando você manda para gráfica, já está fazendo outro, né? Mas como reportagem, não tem nenhum que esteja engatilhado nesse momento. Eu penso em fazer mais coisas nessa pegada metalinguística, da reportagem que fala sobre a reportagem, e até porque eu estou dialogando bastante com a antropologia, né, com essa pesquisa de campo. Então, o jornalista participante na ação é algo que me interessa bastante. Eu só não decidi ainda a temática, nem quando isso vai acontecer, não tem nenhum projeto engatilhado nesse sentido. Mas eu tenho, sim, um outro quadrinho que está previsto para julho de 2021, que é em parceria com o Fábio Vieira, que já foi parceiro seu, né? O Vieira foi quem ilustrou a Kim, né, que foi publicada depois da Melissa. Tem uma pegada um pouquinho... Também é mangá, mas tem uma pegada um pouquinho diferente do traço da Lígia. E a gente está trabalhando num outro quadrinho que deve estar previsto para julho de 2021. É uma ficção científica agora, e a gente vai ter uma trilha sonora original associada a esse quadrinho. Quem vai fazer para a gente é a Milton Kuzuoka, de São Paulo. Então, só que a gente ainda não tem nada para mostrar, porque ele está em fase de concept agora, né? A gente tem o texto e ainda não tem ilustração. Mas a ideia é que seja também um catarse mais pra frente? Inclusive, o título dele é Opus Magnum, e a página do Catarse já existe. Você não está aberta ainda para apoio, mas a gente vai tentar atualizar essa página periodicamente. Não sei se vai espelhar aí, dá para ver aí? Não, tá legal, tá bom. Opus Magnum é assim que escreve, então se vocês entrarem lá, por enquanto tem poucas informações, mas a gente vai atualizar isso periodicamente.
Legal. Por enquanto tem lá, tem uma tagline, tem o título ainda, mas a gente vai começar a colocar ilustrações lá. É algo diferente do que a gente fez em outros momentos, né? Tanto na Melissa, quanto no projeto Ribacuxa, quanto na Kim, a gente terminou e postou o negócio pronto. Agora, provavelmente, a gente vai mostrar o processo, né? Como o que está acontecendo e tentar conversar com as pessoas no meio do caminho. Mas ele está previsto para julho de 2021. Agora a gente está trabalhando, refinando esse roteiro. Ele já está registrado, mas está refinando esse roteiro. E a Milk está trabalhando na trilha sonora, né? Já começou a fazer a trilha sonora. A gente está pensando como é que essa trilha sonora vai conversar com as páginas. Então, você vai ter lá um QR Code que você pode clicar com o celular para ouvir, né, enquanto lê. Mas, enfim, vai ser um álbum, né, e você vai poder ouvir esse álbum junto com o quadrinho, ou depois ele vai ser totalmente inspirado nas cenas do quadrinho. Legal. Isso é legal. E é uma ficção científica, né? Então é diferente dos outros gêneros que a gente vem trabalhando. Esse esquema é um caminho muito legal, né, para você realmente espalhar o quadrinho em outras mídias, né? Tem uma quadrinista que é a Thalessa, que ela é muito legal, ela também faz muita coisa, né, ligada com música, ou com conteúdo interativo, né, do quadrinho. Ela está com um projeto agora, também está em pré-venda, não estou lembrando o nome agora no momento, mas, tipo, procurem a Thalessa que vocês vão achar. Que também tem... o Demos e Phobos, não é isso? Acho que é isso. Que ela pega coisas de mitologias da antiguidade e está retrabalhando isso. E também tem coisa com música. Acho que é uma ideia muito legal. E sendo ficção científica tem tudo a ver também, né, para vocês aí. Muito bacana. A gente queria ter feito isso na Kim já. Mas não rolou porque a gente não encontrou a pessoa certa, sabe? A gente queria... Aqui foi um negócio bem experimental, porque o Fábio fez tudo em A3, com pincel, então demorou bastante. A gente queria alguém que comprasse essa ideia junto com a gente. E aí agora a gente encontrou a Milk. E ela topou fazer isso enquanto o quadrinho está acontecendo, não esperar ele estar pronto para começar a trabalhar na música. Então, isso é legal, porque a gente acredita que torna o negócio mais experimental, né? Se ela ela está sendo uma das artistas envolvidas no processo todo e tal, né? Isso é um comprometimento mesmo, assim. Muito legal. Bom, conte com o meu apoio, com certeza, né? Apoiarei para variar. E fico aí também, já me convido a fazer alguma pin-up, alguma arte aí, se você quiser. Poxa, maravilha. E se em algum momento em que eu tiver um pouquinho mais de tempo, sem estar fazendo 3 quadrinhos ao mesmo tempo, quando você tiver alguma ideia que você achar que combina com o meu traço, também já me convida a gente fazer alguma coisa junto em algum momento. Tá? Isso é legal. Isso que você falou é legal, cara. A gente precisa... o texto precisa casar com a arte, né? Porque a arte também é texto. Então, não tem, por exemplo, como se pegar... Você quer um negócio ultra violento, por exemplo, e falar para a Lígia, você quer fazer? Não vai ser bom para ela, provavelmente. Não vai ser bom para ninguém. Precisa dar match, né? Foi o que aconteceu com a Melissa. Quando eu vi a arte dela na televisão, eu falei, poxa, é para ela fazer. Porque a estética e a poética precisam se abraçar. Mas eu acho muito legal. A gente falou isso no começo da conversa e só para fechar, queria reforçar. Assim, acho que ali já está com uma versatilidade bem legal no desenho, né? Tá conseguindo atingir outros caminhos, tanto uma coisa mais infantil e tal, mas esse trabalho acho que abre um novo leque aí de possibilidades para o desenho dela, né? Para o seu desenho, estou falando com você também. No projeto Ribacuxa, né, eu acho que o traço leve esse traço mais que eu chamei de fofinho, né? Esse traço leve da Lígia tornou um assunto que era bastante pesado mais fácil de digerir. Sim, sim. E como ela estava lá junto durante as entrevistas, ela viu que a forma como essas pessoas falam sobre a barbárie atômica não é algo difícil quer dizer, é um assunto pesado, mas a forma como eles falam não é pesada. Eles parecem que lidam com isso de uma forma bastante positiva. E aí ela encontrou a dose, né, certa do que é horrível e do que não precisa ser tão horrível assim,
é para falar sobre algo que é horrível. O tom não é aquele dramalhão, né? Ele não é aquele tom tipo o Gen, né? O Gen é um mangá que tem um clima de drama o tempo inteiro, né? Poxa, é para você sair cortando os pulsos quando você lê alguém, né? Tipo, aqui o trabalho de vocês não tinha essa intenção, né? Tem uma outra pegada que realmente acho que esse equilíbrio está bem notável aí. Porque os nossos entrevistados não falam assim. Exato. Quando eu estava entrevistando o Sr. Takashi, por exemplo, né, foi difícil extrair um pouquinho dele alguma coisa que ele falasse que fosse horrível de ouvir. É porque ele não fala sobre as vítimas, ele fala sobre as pessoas que ajudaram ele no processo, sobre quem ele teve a oportunidade de ajudar. Então ele olha para um negócio que é terrível, mas ele tenta extrair, aparentemente, né, a minha interpretação do que ele fala foi que ele tenta extrair o que existe de positivo ali. Por mais que seja o inferno que ele está vendo na Terra, quase que literalmente, é gente queimada, gente morrendo, gente afogada e pedaços do corpo caindo, gente cega, toda aquela visão terrível. Ainda assim ele consegue enxergar o que existe de bom naquilo, que é o espírito humano de um ajudando o outro. Então ele não foi difícil fazer com que ele falasse sobre as vítimas, mas ele falou, por exemplo, daquela senhorinha coreana que passou a abóbora no pescoço dele para aliviar a queimadura dele. Ele fala do bebê que ele teve a oportunidade de ajudar a salvar. Então, e aí a Lígia, quando pega essa história e pega esse roteiro e acompanha a entrevista, ela sabe traduzir isso com o traço dela, que é leve. Sim. Então, acho que ela é a pessoa certa para dizer isso, né? Mas eu vejo que a escolha que ela fez está bastante alinhada à forma como essas pessoas contam a história delas. O que é bastante importante, porque, na verdade, a história é delas, não é nossa, né? Exato. Só para... Nobu está dando os parabéns a vocês. Ele recebeu ontem, já leu. Mandou uma pergunta, a Lígia já respondeu para ele, mas bacana que você está acompanhando aí. Bom, Lígia, diz aí o seu Guilherme já se declarou aí todo... Agora, diz aí suas palavras. Vamos fechando aqui, mas fala mais um pouco aí de como foi essa experiência de fazer esse projeto e tal, e vamos caminhar para o fim. Por exemplo, quando a gente fez a entrevista com a senhora Junco, né? A gente foi lá onde estava tendo a exposição, né, do Tsuru da Sadako, né? E nós sentamos no sofá e aí ele começou a entrevistar ela. Eu sei que em um determinado momento ela se emocionou contando. E aí nesse momento eu parei e pensei assim, nossa, ela não se lembra daquilo, mas o fato de ela ter recordado através das imagens, né, porque ela viu fotos e tal, tudo aquilo, e também a experiência que ela teve quando ela foi para o barco, é que eu não posso contar senão é spoiler, né? Mas que ela foi para o barco lá com os sobreviventes e tal, né? O fato dela contar aquilo me emocionou. Então, enquanto eu estava desenhando, foi muito assim, eu estava lembrando mesmo dos dois, né? Quando estava escrevendo a história do Sr. Takashi, e meio que vivendo junto com ele aqueles momentos, porque o artista acaba se envolvendo bastante, né, com a arte que ela está fazendo e tal. Eu fui lembrando muito do que eles falavam, de como eles traziam à tona, mesmo naquela na palestra que ele deu, nos momentos de pergunta. Eu lembro, eu tenho aqui na memória a expressão deles, nitidamente, de como eles reagiram às perguntas e tal. Então, poder passar isso no quadrinho também é uma experiência diferente por causa disso, sabe? Que você vive junto com eles também, como artista. Muito bom. Bom, gente, algum recado final? Vocês queiram dar? Para quem está vendo, continue consumindo conteúdo independente. Boa. Sim. E passem na lojinha. Sim, passem na lojinha lá. Quem quiser garantir o exemplar do Hibakusha, está só vir falar comigo. Bom, sigam as redes sociais de todo mundo aqui, sigam o Encontro Ilustra. A gente está montando
juntando, né, essas lives e tal, e vamos fazer muita coisa ainda esse ano bacana. A ideia é agora em agosto começar o nosso canalzinho aí no YouTube, devagarinho. E, bom, eu particularmente queria agradecer demais vocês por toparem participar e queria parabenizar pelo trabalho. Falha minha ainda não ter conseguido ler, mas essa semana eu leio sem falta, e aí eu digo para vocês o que eu acho de maneira mais concreta. Mas parabéns, que quando a Lígia falou desse trabalho no ano passado lá, eu já tinha falado que esse tô bem curioso, tá? Tanto que, sei lá, acho que talvez tenha sido o primeiro apoiador ou um dos primeiros quando vocês abriram a campanha. Então, assim, parabéns mesmo, o trabalho ficou muito bom e acho que a coisa está nítida aí, todo mundo que está recebendo vocês vão cansar de receber parabéns, né? Então, e parabéns pela iniciativa também de tentar expandir, né, essa igrejinha fechada de quem faz quadrinho em Sorocaba, região e, né, em outros lugares por aí também, com iniciativas como essa daqui, né, como esse canal do YouTube que vocês estão planejando fazer e lives como essas. Isso é importante para respondendo aquela sua outra pergunta, né? O que a gente pode fazer para que as pessoas leiam mais quadrinhos? Vamos falar sobre quadrinhos. De repente tem alguém vendo a gente aqui que não está acostumado a ler ainda, que já vai entrar lá no Catarse, já vai encontrar algum que gosta e mais um soldado. Nossa ideia desde o começo do Ilustradoria sempre foi facilitar essa ponte, né, entre quem é do meio, trabalha nisso, e quem está fora e que tem curiosidade, né? Então, é fundamental para mim. Eu, particularmente, pessoa física aqui, eu tenho uma série de problemas com esse mundinho nerd, assim, às vezes me irrito com isso. Então, eu acho que a gente tem que atingir pessoas de todos os lugares e todos os passados e cada pessoa tem o seu universo ali e é isso, né? Mas, gente, obrigado. Não vamos alongar mais, com 1h30 praticamente. Eu vou fechar aqui, gente, agradecer. Esse vídeo vai ficar disponível aí na página do Ilustra no Facebook. Depois espalhem a palavra. Valeu? Obrigado, gente. Valeu. Gente, muito obrigado. obrigada. Uma pergunta também para quem estava aí assistindo a gente. Isso. Os autores, a Carol, parabéns pela obra. Adorei o projeto. Resenha no blog. Resenha no blog. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até.